Os pais, nós que somos pais, mães, nós precisamos mostrar Deus para os nossos filhos. Numa certa ocasião, Felipe, ele diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha a resposta de Jesus a ele. João, capítulo 14, versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, o exemplo, ele testifica muito mais a Deus do que as palavras. Porque os filhos e as pessoas que estão do nosso lado, eles nos observam. Então, geralmente, por exemplo, o filho olha para o pai e num momento de fragilidade, num momento de dificuldade, o filho olha para o pai declara ter tanta fé em Deus, o pai declara confiar tanto em Deus, e quando ele passa por uma dificuldade, por uma luta, o filho olha para o pai, para a mãe, e tudo que ele espera é ver no pai, é ver na mãe essa fortaleza, é ver a manifestação dessa fé toda que é declarada. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Ele olha e vê o pai e a mãe como? Abalado. Aí ele fala: mas a minha mãe e meu pai diz ter tanta fé, mas eu não vejo essa fé na minha mãe, eu não vejo essa fé no meu pai. Às vezes são pais que mentem na frente dos filhos, são pais que enganam na frente dos filhos, prometem coisas e não cumprem, e os filhos estão vendo tudo isso. Isso é um mau testemunho, isso é um péssimo testemunho. Então o filho olha para o pai, o filho olha para a mãe, vê o pai falando de outras pessoas. Então ele olha, ele não pode dizer assim: poxa, minha mãe, uma pessoa tão honesta, meu pai é tão justo, poxa, meu pai e minha mãe é de Deus, poxa, eu não vejo meu pai falando da vida de ninguém, eu vejo minha mãe sempre em oração, minha mãe é uma mulher de fé, está sempre orando. Eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, está lendo a Bíblia, está meditando. Poxa, meu pai e a minha mãe, para mim, é um exemplo. É um exemplo. Às vezes o filho olha para o pai está nervoso, está quebrando tudo, está brigando. O filho olha para a mãe, ele olha e fala: meu Deus. Às vezes o filho tem que dizer assim: calma, mãe. Às vezes a criança diz assim: calma, papai. Por favor, calma. Quer dizer, a criança, ela tem que corrigir o adulto. A criança tem que dizer assim: calma, pai, calma, mãe, calma, por favor, calma, não grita, não faz isso. E aí, eu pergunto: qual a credibilidade que o pai tem para falar de Deus? Qual a credibilidade que a mãe tem para falar de Deus para essa criança, ou para esse adolescente, para esse jovem? E aí, é o que a gente vê acontecendo. Ele cresce, se torna um jovem, busca a independência, cai fora,
e não quer saber mais de quem? Não quer saber mais de Deus. Por quê? Porque Deus nunca foi mostrado para ele. E nós mostramos a Deus, não é com as nossas palavras apenas, mas nós mostramos Deus com o nosso exemplo. Por isso que Jesus fala, ô Felipe, olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Crer, Felipe, pelo menos, pelas mesmas obras que você está vendo, porque olha o meu comportamento, olha o meu exemplo, olha como é que eu falo, olha como é que eu ajo, olha como é que eu sou. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai está em mim. Quem olhar para você tem que ver Deus. Teu marido tem que olhar para você, tem que ver Deus. Tua esposa tem que olhar para você, tem que ver Deus. Seus filhos, seus familiares, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus. Tem que olhar para você e tem que ver os frutos do Espírito Santo em você. Ver que você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa amorosa, bondosa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa em paz, você é uma pessoa benigna. Quem olha para você vê tudo isso, uma pessoa longânima, pacífica. Quem olha para você vê a presença de quem? A presença de Deus. Amém? Abrace o seu filho, abrace a sua família, abrace teu marido, você que está com a sua família, abrace aí, por favor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir pela nossa vida, vamos pedir pela nossa família, pela nossa casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, não existe abaixo do Senhor, meu Pai, não existe bem maior, meu Pai, do que a nossa família, meu Pai. Não existe nada, meu Deus, mais valioso do que a família, abaixo da tua presença. Então eu oro pelos casais que estão aqui, eu oro pelos pais, pelos filhos. Meu Deus, abençoe essa casa, meu Pai, solidifique essa casa na rocha, solidifique essa casa, meu Deus, na tua presença. As tempestades vão vir, as lutas, as dificuldades, os ventos vão soprar, mas, meu Deus, se essa casa estiver edificada sobre a rocha, ela vai permanecer diante de todas as intempéries. Então guarda, meu Deus, proteja essa família, salva esse casamento, salva os nossos filhos, meu Pai, que eles possam ver o Senhor em nós, que o Senhor seja visto através do nosso caráter, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa conduta moral. Oh, meu Deus, que eles possam ver exemplo em nós, que eles possam ver que nós vivemos aquilo que pregamos, aquilo que falamos, aquilo que ensinamos, meu Pai. Abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Dá um beijo na sua esposa, nos seus filhos, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe a nossa família. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus.